ilimitadas. Então aqui a gente tem um triângulo retângulo e os quadrados sobre os lados desse triângulo retângulo. Você tem os quadrados que estão sobre os catetos desse triângulo e outro quadrado que estão sobre a hipotenusa. Então a ilustração desse teorema é feita através de quebra-cabeças. Quebra-cabeças que são montados, então você monta o quebra-cabeça num quadrado. Então você tem dois problemas. Primeiro, monta esse quebra-cabeça no quadrado maior. Montando esse quebra-cabeça no quadrado maior, no quadrado maior, você tem aqui o quebra-cabeça montado, você tem uma certa área, então está feito aqui um desafio. A questão agora é como é que eu monto com essas mesmas peças os dois quadradinhos. Então eu pego essa peça amarela, ela vem aqui junto com essa peça verde e forma esse quadradinho. Essa peça marrom ela vem para cá junto com essa peça azul e essa peça vermelha e forma um quadrado médio. Então o que se observa? Que com a mesma área que eu montei esse quadrado, eu montei esses dois quadradinhos. O que significa que se eu pegar essa área com essa e somar, vai dar essa área. Ou seja, a área desse quadrado é igual à soma das áreas desses dois quadrados. Só que a área desse quadrado é a hipotenusa desse triângulo ao quadrado. E esse quadrado é o cateto ao quadrado e o outro cateto ao quadrado. Quer dizer, você tem uma ilustração do Teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Né? E isso a gente faz através de alguns quebra-cabeças. Todos os quebra-cabeças fazem a mesma coisa, apenas os recortes é que mudam. Continuando aqui, ainda na linha de também pensando em termos de quebra-cabeça, né, a gente tem aqui essa peça que forma, você começa ela formando um quadrado. São 4 peças que juntos, com determinada posição, eles formam um quadrado. Se eu for pensar na área desse quadrado, como ele já está quadriculado, eu fazendo aqui, você tem 8 aqui, 8 aqui. É um quadrado de área 64. Bom, esse quadrado é de área 64. Agora, eu coloco o desafio de, com essas mesmas peças, construir um retângulo. E a construção do retângulo, ela pode ser feita mediante o reposicionamento das peças. Então, agora eu obtive, com as mesmas peças, eu obtive um retângulo. Bom, qual vai ser a área desse retângulo? Se eu realmente fiz aqui um retângulo, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Então eu tenho aqui área 5 vezes 13, que é 65. Mas aí gera uma dúvida. Como é que você pode ter aqui um quadrado de área 64 e com as mesmas peças fazer um retângulo de área 65? Aí é colocado essa pergunta para o visitante, e aí o desafio, por que isso acontece? E na verdade, né, o que está acontecendo aqui é que nessa parte, nessa montagem, eu não tenho de fato um retângulo, porque esses ângulos aqui, eles não são complementares. Aqui você não tem, na verdade, um ângulo complementar que a soma dos dois ângulos dê 90 graus, e portanto, você tem um buraco aqui. Esse buraco aqui é o quadrado excedente que não foi considerado. Então, aqui é para a gente lembrar que quando você vai fazer alguma coisa em matemática, você tem que tomar muito cuidado de observar se aquilo que está se conjecturando realmente é verdadeiro. Isso aqui não é um retângulo. Primeiro, essas peças juntas não formam um retângulo por causa dessa falha, e portanto eu não posso considerar que a área do retângulo é 65. Né? Então, quer dizer, a área desse retângulo, se fosse um retângulo completo, seria 65. Mas esse aqui não deu um retângulo porque ficou esse buraco. Né? Então é para tomar um certo cuidado
porque quando está se trabalhando em matemática, tudo deve ser demonstrado e provado. Na mesma linha de pensamento dessa peça, a gente tem essa peça aqui, que começa com um triângulo montado com essas 4 peças, e você pode pegar e tentar formar um triângulo de uma outra maneira. Você pega essa peça, desloca ela, coloca o triângulo aqui e você formou. Dentro do mesmo espaço que tinha antes, você formou um triângulo, só que agora o quadradinho ficou sobrando. E naquele triângulo anterior não havia sobrado nenhum quadradinho. O que aconteceu? Onde foi parar esse quadradinho? Na verdade, é a mesma coisa. Tomar o cuidado quando você está trabalhando com os objetos matemáticos. Esse triângulo, na verdade, ele é formado, ele não é um triângulo, né? Porque ele tem aqui uma questão, esses 2 ângulos nessas 2 peças, portanto aqui não vai dar necessariamente esse triângulo, ele é mais aberto, e o outro triângulo, ele é mais, e outra peça formada por um triângulo mais aberto. Então dá até para observar uma falha que existe aqui, que na verdade porque não é um triângulo, porque o triângulo é esse contorno. Então as 2 peças não formam um triângulo, justamente porque esse pedacinho. Então aquele pedacinho, na verdade, ele está todo acumulado nesse pedaço aqui, que é a diferença que ocorre pelo fato desses 2 ângulos não serem os mesmos ângulos. Que para poder ser um triângulo, ele daria essa diferença aqui. Ele dá essa diferença. E como eles não são o mesmo, não é o mesmo ângulo, esse ângulo não é o mesmo que esse ângulo, então quando eu coloco essas 2 peças paralelas com esses lados, aqui você não vai ter, na verdade, um lado de um triângulo. Você vai ter um segmento daqui até aqui, um segmento daqui até aqui, e aqui vai fechando e formando esse vazio, que é o que completa aquele quadradinho anterior, que é esse quadradinho. Então, aqui, na verdade, enquanto naquele caso você tem uma fissura por dentro, aqui você tem, esse aqui passa a ser um segmento para cá, aberto, e aberto para cá. Então essa peça fica maior, ela abre e sobra esse quadradinho.